Você já esteve dentro de sala de aula e teve a sensação de que você não sabia o que você ia dar naquele dia? Ou mais, você não sabia o que fazer com os alunos na escola que você está trabalhando? Ou você que é um professor e está com dificuldade em criar projetos, planejamentos que possam envolver os seus alunos, atrair o interesse, chamar a atenção? Ou mais, você que está assistindo e você que está nos ouvindo, né, como estudante, você foi para a sala de aula, mas não se sente atraído pelo conteúdo, não está chamando a sua atenção naquilo que está acontecendo. A gente tem histórias incríveis para te contar hoje de projetos que acontecem em sala de aula, que acontecem em escolas na rede pública e que podem mudar muito a sua forma de ver a aprendizagem dentro de sala de aula. A gente está recebendo aqui o professor de História, Fabrício, e alguns estudantes para falar um pouco sobre esse projeto. Fabrício, conta para a gente por que você começou a estimular os alunos em relação a sair dos limites da sala de aula. Bom, primeiro porque a escola está localizada numa região periférica, nos limites de Birité e Contagem, no bairro Regina. Então, eu percebi que a maior parte dos estudantes não tinha acesso ou direito, né, que a gente vai falar muito sobre aqui, direito à cidade. Né, pensando que Belo Horizonte foi construída por uma elite branca, pensada a partir de uma elite branca, para ser utilizada por uma elite branca. E a gente está aqui no coração da elite, né, mas com as pessoas da periferia, para falar sobre como é o ponto de vista e a perspectiva delas. Então, o projeto era uma coisa que direito à cidade sempre me tocou, exatamente por conhecer um pouco sobre a história de BH, mas eu aprendi muito mais no processo do projeto. E aí, isso era uma coisa que já estava dentro de mim, assim, desde que eu entrei lá na Escola Divina Providência, que eu conheci o Isaac, que foi meu aluno no 8º ano, e eu tive a sorte de reencontrá-lo no segundo ano. Então, essa questão de direito à cidade e educação, porque a gente está falando de acesso à educação é também ter acesso à cidade, né? O espaço de aprendizado escolar não se delimita só nas fronteiras da escola. Está no viaduto Santa Teresa, numa ocupação, está num terreiro, está num bar, está num ponto turístico, no parque, enfim. São acessos ao capital cultural que a cidade produz e que poucos estudantes têm esse acesso, né? Então, educação e direito à cidade são pares independentes, né? Interdependentes, que caminham lado a lado. E a gente não costuma associá-los, né, dessa forma, porque a gente tem uma visão muito limitada de escola e de saber escolarizado só dentro da escola, dentro dos muros, etc. Enfim, é uma visão arcaica de educação que a gente tem que reelaborar, reestruturar, repensar a parte dos professores, mas principalmente a parte dos estudantes também. A sua colocação mostra para a gente assim, muito de você já muito ligado naquilo que a BNCC coloca. Já estava praticando um pouco disso lá atrás. E eu queria te perguntar e entender melhor o seguinte: como que a história, ou como que as pessoas aprenderam mais histórias, os estudantes, vou perguntar para os estudantes aqui presentes também, mas queria te ouvir ainda, com essa questão do acesso, quando você fala do acesso à cidade, porque isso entra a questão social, né? Aí entra questões de preconceito, de intolerância, quer dizer, como que a discussão do acesso em si, né, se juntou à matéria história e como que as pessoas aprenderam história com isso? Sim, bom, acesso à cidade. A gente foi, por exemplo, para o aglomerado da Serra, né, que é o maior conjunto de favelas aqui de Minas Gerais. Não só de Minas Gerais, como um dos maiores dos mundos, né? Então, ao acessá-lo, dentro do ônibus, né, eu estava vendo já os estudantes comentarem, nossa, a gente está indo... Alguns se tocando que realmente estava indo para a favela, nunca tinha conhecido a aglomerado da Serra, apesar, né, de viverem realidades muito parecidas, alguns deles. Tava assim, nossa, olha o Pátio Savassi. Aí eu falo, nossa, eu sempre tive vontade de vir aqui. Uma das estudantes falou, aí a outra falou, nossa, eu não, acho aí tão ruim, tipo, eu me sinto tão reprimida, com olhares sobre mim, estando num lugar frequentado pela elite. Então, ali dentro do trajeto do ônibus, que durou uns 40, 50 minutos, porque a gente está afastado, a gente está na região do Barreiro, e estava indo para a zona leste da cidade, já estava um aprendizado. A mudança de paisagem, como que esse aglomerado se constituiu, principalmente pela construção das mulheres
pretas, das matriarcas. Então, tudo isso, né, ao acessar o espaço, fica muito mais claro, evidente. Né? Essas aulas passeis contribuem para você ver, de fato, né, em loco, como que as coisas se deram e sempre sendo intermediados por uma pessoa de lá também. Né? É importante que todos esses lugares que a gente visitou haviam pessoas para receber a gente, intermediar o espaço, para ter um sentido pedagógico, né? Não ser apenas uma questão de lazer. Mas no deslocamento já se aprende muito, né? Primeiro que a gente fica horas no ônibus, né? Às vezes até mais tempo no ônibus do que no próprio lugar que a gente está visitando. E aí a gente já começa a pensar sobre outro problema, que é a imobilidade urbana, né? Que existe em Belo Horizonte, que é mais um fator de segregação do espaço público da cidade. Como que, Alana, você que participou, né? Você já você já formou o ensino médio lá na escola, né, no ano passado, mas você participou muito tempo do projeto, né? Dentro disso que o professor Fabrício está falando, como que foi essa experiência para você, né? Esse acesso lá fora, né? Esse olhar novo sobre a cidade, como que isso também te permitiu conhecer mais e aprender mais história? Porque, tipo assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque não é legal você ficar o tempo inteiro sentado numa carteira, vendo um professor falar, e às vezes, muito, tipo assim, os alunos não deixam, não querem prestar atenção, outros não querem estudar. Para mim foi uma experiência muito boa, porque a gente aprendeu de uma forma engraçada, de uma forma de comunhão, uma forma que várias outras pessoas gostaram. Eu, por exemplo, nunca fui muito fã de história. Mas depois desse ano eu comecei a gostar bastante por causa do Fabrício, por causa dos projetos, por causa das excursões, tanto que eu me envolvi demais com o projeto e, tipo assim, para mim foi uma experiência maravilhosa que, como você falou, eu formei e mesmo assim tô participando, tô aqui, tô por dentro de tudo, porque é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda, uma experiência que a gente vai carregar e que a gente tem orgulho disso. E, bom, você está comentando que não gostava de história. Quer dizer, essa forma de fazer história, de ensinar história, foi fundamental para mudar um pouco a sua opinião, para te trazer para esse mundo, para conhecer mais a matéria, assim como geografia ou outra matéria que você não gostasse tanto? Sim, foi. Porque, tipo assim, nas minhas antigas escolas, muitas das vezes o professor não ia, outras das vezes a gente ficava ouvindo o professor falar, ele dava muitas atividades e às vezes não explicava direito. Era, tipo assim, uma situação bem complicada, porque aí quando eu cheguei no Divina, foi totalmente diferente a minha percepção porque a gente saiu, o meu outro professor, porque o Fabrício não era meu professor, ele só acompanhou a gente nas excursões. O meu professor, o Cristiano, ele dava as aulas e era uma forma bem engraçada dele, porque ele explicava fazendo gestos, explicava de uma forma bem engraçada, com uma linguagem diferente, uma linguagem mais, tipo, de adolescente, sabe? Então, tipo assim, eu comecei a gostar de história por causa disso, por causa do projeto e por causa também mas as pessoas que fazem a profissão por amor, não por obrigação, sabe? E falando de obrigação, você vai à escola, você frequenta a escola por obrigação ou porque você tem um objetivo, você busca alguma coisa? Quando eu ia na escola, eu frequentava mais porque eu gostava mesmo de ir. Eu comecei a gostar de escola desde pequenininha. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre fui uma pessoa que sempre ficava animada e tal. Mas tanto que eu sofria bullying na escola na época por causa disso, porque eu era uma menina muito estudiosa. Então, Ser estudiosa é motivo de bullying? sim. E muito. Você era o quê? CDF? Eu era Nerd? Sofria bullying por estudar e também porque padrão, né, da sociedade, as pessoas sempre impõem padrão de beleza. Então, além de ser muito estudiosa, tinha aquelas questões sobre padrão, de se arrumar e essas coisas, sabe? Então, Como é que você lidou com isso e você chegou a comentar com professores, com alguém da escola sobre essa questão? sobre o bullying? É. Eu nunca conversei com ninguém sobre, porque eu achava que as pessoas iam me julgar. Tipo, nossa, ela tá triste por causa disso, que é uma coisa muito, muito besta, sabe? Porque eu já ouvi pessoas falarem, pessoas mais velhas falarem, mas na minha época era bem pior. Mas, tipo assim,
Eu nunca comentei nada sobre, só com os meus amigos, porque eu acho que a maioria deles já passou por situações complicadas de bullying. Então, tipo assim, eu comento mais coisas porque eu tenho mais intimidade para falar sobre esses assuntos. Então, com os professores nunca cheguei a comentar por causa mais de medo mesmo. Medo de ser julgada, medo de falar, tipo, mas isso não é motivo de você ficar... Você se apoiou nos colegas e criou uma forma de lidar com isso sozinha. Sim. Por um bom tempo eu fiquei bem afetada, bem afetada Isso comprometeu mesmo. o seu cotidiano, até o seu desempenho, Minha né? saúde também, por querer alcançar a perfeição. E, tipo, foi bastante, tipo, difícil. Eu falo para as pessoas que eu não ligava, principalmente para minha família, mas no fundo, aquilo só piorava. Te incomodava. Incomodava bastante. Isaac, quando você foi ter esse acesso, né, fora dos muros da escola, essa oportunidade de ver as coisas do lado de fora pelo seu próprio olhar, o que isso mudou para você como estudante, no seu cotidiano e até mesmo no seu processo de lidar com a história? Você também tinha dificuldade com a história, não gostava de história? Conta pra gente aí a sua experiência. Eu sempre amei história. sempre foi minha matéria preferida. E eu já tinha passado por 2 escolas antes de chegar no Divina. E meu primeiro professor de história eu não gostava. Aí eu me interessava pela matéria, mas nem tanto por causa do professor. Aí na outra escola já tinha uma professora maravilhosa, que ela levava a gente para ver filme, a gente estudava afrodescendência, e era uma coisa maravilhosa, porque eu sempre amei muito, sempre gostei muito de história, muito. Sempre foi a minha matéria realmente preferida entre todas as outras. E aí, quando eu cheguei no Divina, eu tinha o Fabrício, que foi o melhor professor de história que eu já tive na vida. Ele chegava, já animava a sala, a gente levantava, fazia exercício para trabalhar a mente, a coordenação. E aí depois ele dava a matéria dele, sempre sabendo explicar muito bem. E aí foi quando eu comecei a gostar muito mesmo de história. Aí isso foi 2019, 2020 veio pandemia, 21 término de pandemia, voltaram as aulas, a gente trabalhava com PET, que era horrível, porque não fazia sentido a matéria que tinha no PET, porque a gente não aprendia nada. Aí, 2022, que foi ano passado, passei por muitos problemas, né, Fabrício? Aí eu fiquei afastada da escola uns 4 meses, depois eu voltei, aí eu entrei no projeto. Aí já começaram as excursões, a primeira excursão que eu fui foi pra Serra do Curral. Foi Serra do Curral? Sim. Serra do Curral. E aí a gente subiu aquela serra, pelo amor de Deus, eu odeio andar. E tava um sol de lascar e eu não aguentava mais subir aquele morro daquela serra. E o pé todo sujo de areia vermelha, que eu cheguei em casa, meu tênis era branco. E eu cheguei em casa, minha mãe quase me matou, porque eu tava todo sujo de terra vermelha. Mas foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Todas as Mas o excursões sol, que eu fui, a terra vermelha, a poeira, nada disso comprometeu o conhecimento que você estava adquirindo ali, sim. né, que você estava abstraindo daquelas visitas. E qual foi a diferença disso para você em relação ao que você aprendia em sala de aula? Eu nunca gostei muito de ficar dentro de sala de aula. É uma questão... Eu não sei o que acontece, mas quando eu fico dentro de sala de aula eu começo a tremer e me dá ansiedade, eu quero sair de lá dentro. Principalmente quando tem alguém, um professor falando o tempo todo. E isso que o Fabrício proporcionava pra gente, de a gente exercitar o corpo, sair de sala, poder fazer excursão, tipo, levar a vida de uma maneira mais leve, era muito bom. Porque, pelo menos pra mim, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção na aula. Muita dificuldade. Muita mesmo. Aí, ele proporcionando isso pra gente mudou bastante, porque eu me interessei mais. Eu comecei a conseguir prestar mais atenção. Porque como a gente se distraía, a cabeça ficava mais leve, não ficava tão pesada, e a gente conseguia... Eu, pelo menos, conseguia aprender muito mais do que se fosse com qualquer professor que ficasse falando o tempo todo. Eu não consigo aprender muito. Você que se vê, né, como um estudante que tem essas dificuldades de concentração, mais distraído,
Você percebeu que no seu processo, nesses anos de escola, de uma forma geral, os professores te davam atenção, percebiam essa sua condição? É comum assim, esse cuidado do professor ou não? Você acha que os professores precisam ficar mais atentos a alunos como você, Isaac? Na verdade, a maioria dos professores, eles brigam muito, né? Eu tenho, acho que são... Eles brigam muito com você? Sim, eles brigam muito por eu estar dispersa. E aí, às vezes, alguns nem ligam. Porque quando eu tô com dificuldade de prestar atenção, pra eu não passar mal, ficar dando crise de ansiedade dentro da sala, eu vou mexer no celular. E eu fico 2, 3, 4 horas mexendo no celular porque eu não consigo prestar atenção na aula. E aí, às vezes, eles nem ligam, eles fingem que eu não tô lá. Eu tenho 2 professores que são... 2 professoras. A Isabela e a Renata. A Isabela, sempre que eu tô avoado, ela já fala, Isaac, presta atenção. Aí eu consigo prestar atenção. A Isabela, quando eu tô com dúvida, ela me explica 1, 2, 3. Ela é professora de química. Eu tenho muita dificuldade em química. Aí ela me explica 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar 6 vezes, ela explica 6 vezes. Porque a Isabela, ela tem esse cuidado de explicar a matéria, de tentar ajudar a gente a fazer atividade. Eu dei uma crise de pânico numa prova da Isabela uma vez, porque eu não sabia a matéria. E eu dei crise de pânico da minha mãe ter que me buscar na escola, porque eu tava passando muito mal. Eu comecei a chorar e não parava de chorar 1 minuto, porque eu tava desesperada, eu não sabia fazer a prova. Aí, depois disso, a Isabela começou a prestar mais atenção nas provas que ela fazia para tentar pôr menos dificuldade, colocar a matéria de um jeito que a gente entendia melhor. Aí, foi nisso que eu percebi que ela tem um jeito melhor de lidar com a gente. E a Renata, a mesma coisa. Ela explica, ela reexplica. Quando eu tô avoado, ela me chama para poder falar as coisas. E eu tenho um carinho muito grande com a Renata. Eu e a Renata, a gente é muito próximo. Gosto muito dela. Eu tenho certeza que quando eu sair da escola, a única pessoa que eu vou levar para a vida vai ser a Renatinha. Você acredita, Fabrício, que dentro, com essas questões que o Isaac está colocando, o projeto, né, que a gente tem aqui, depois eu vou mostrar para vocês o livro, mas o projeto BH é quem? BH é nós. Ele traz para a sala de aula, é uma forma de abordar os alunos, de trazer os alunos de forma diferenciada para o conteúdo, independente do seu conteúdo, que é história, mas do conteúdo de uma forma geral. Ela está citando alguns professores que estão mais atentos. Quer dizer, é uma forma do professor mostrar para o aluno que ele está atento, que ele está acompanhando. Como é que funciona isso? Porque vocês trabalham com turmas de 30, 40 alunos, às vezes até mais, né? Sim. A gente tem uma dificuldade enorme há uma enorme desvalorização em torno da nossa profissão, principalmente dentro da carreira estadual. Não tem carreira, né? Então, se você entra com um salário hoje X, daqui 20 anos você está ganhando X igual. São muitos estudantes em sala de aula, mas mesmo assim, né, dá para você fazer um serviço melhor. Mas, ao mesmo tempo, reconheço as dificuldades, né? Não tô que tem professores que trabalham 3 jornadas, né, de manhã, tarde e noite. Então, realmente dificulta, principalmente ter uma atenção especial a alguém. Você está passando de sala em sala, você tem, sei lá, 500, 600 alunos, você não consegue perceber e dar atenção, dedicar uma atenção especial numa sala hiperlotada. É angustiante para o professor esse tipo de situação? De uma forma geral, vocês nas reuniões de vocês comentam isso? É angustiante porque a gente vê o Brasil, independentemente de governo, né, não avançar nessa questão de uma reestruturação da educação. Porque o que a gente está questionando aqui e criticando é essa escola que se organizou num formato de 2 séculos atrás e permanece tal como qual e não se atualiza, né? E aí depende de um projeto esporádico, quando raramente a gente tem dinheiro para a gente pensar uma coisa diferente e aí pensar conjuntamente com os estudantes, né? Assim, para mim, o maior benefício desse projeto é a questão de inserir o estudante como protagonista, né? Porque nós somos servidores públicos, né? Eu acho que a gente esquece um pouco a dimensão, não só nossa classe, mas como outras classes, outras profissões públicas também. A gente está ali para servir, né? Os protagonistas, a escola existe porque tem estudante, a gente está ali para servir. Só que a questão que eu acho que o projeto coloca é isso: quem escolheu o nome do projeto? Os estudantes. Eleição de logomarca. O livro, quem escreveu? Os próprios estudantes. Inclusive, a gente está com 3 autores, 2 autoras, né? E um autor do livro aqui que você está em mãos. Colocar ele como protagonista, né? Como sujeito histórico que constrói, que critica,
que lê a cidade de uma maneira diferente. Então, a gente está propondo uma reinterpretação da cidade, né? Então, é algo inédito, assim, que eu saiba, eu nunca tenha visto em uma outra escola. E a gente está com as primeiras pessoas que ousaram a chegar e falar, não, a gente não vai ficar só criticando, a gente vai propor uma nova cidade, uma nova escola, um novo jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que, claro, por exemplo, voltou esse ano eu voltei para as funções, as mesmas coisas que eu estou fazendo, porque precisa de investimento, né? Isso tudo só foi possível porque a gente tinha dinheiro, né, para financiar isso tudo. Sem o dinheiro, provavelmente... Um dinheiro que é da escola, que é público, claro, e que nesse projeto, você, como professor, você estava ali menos como fonte e mais como mediador, Isso. né? Levando os alunos para, vamos junto ao conhecimento, vamos junto entender os processos e trazer essa discussão para a sala de aula. Eu queria que você olhasse aqui para a nossa câmera de cá, desse uma dica para os professores. O que você sugere, com a sua experiência que você já teve, que você acha que deu certo, ou que foi produtiva e assertiva, que os professores podem ficar atentos para ajudar, enquanto pensar num projeto, pensar numa ação que possa também explorar, né, ou ultrapassar, romper esses limites da sala de aula ou os muros da escola? Bom, a primeira coisa que eu acho que falta é comunicação entre a gente. Porque pode ter tido um projeto desses, né, que discutia direito à cidade, reparação histórica, leitura da periferia sobre o centro da cidade, que discutisse a cidade, mas a gente não tem conhecimento, porque não circula essas coisas, né? Não há troca. Então tem vários projetos maravilhosos acontecendo agora, nesse exato momento, mas eu não conheço. Porque não há troca de mensagens, a gente não tem um grupo, não tem uma plataforma que disponibiliza isso. Então, toda vez que um professor vai inaugurar um projeto ou pensar um projeto com os estudantes, é como se ele estivesse abrindo um picadeiro numa mata fechada, sendo que essa mata já podia estar aberta. E você pudesse aproveitar esse trajeto, de repente se adaptar, enveredar para outros caminhos, etc. Só que a gente não tem essa informação. Então, acho que uma das coisas, né? Primeiro, valorização da educação, ponto. Tipo assim, enquanto a gente não tiver um projeto educacional levar isso a sério, realmente a escola pública e a escola em geral, né, tende a fracassar no seu sentido de formar cidadão. Não sujeito para trabalhar apenas. Cidadão, em primeiro lugar, depois trabalho. Muito depois. Acho que é troca. A gente precisa de trocar, se unir enquanto classe também e pensar em conjunto com os estudantes e a comunidade escolar em como refundar a escola, reestruturar uma escola. Como que a gente gostaria que a escola fosse e o que a gente pensa que a gente tem que fazer para o futuro. É um papel que está aí há décadas, né? Esse é um abacaxi para a gente descascar, que nenhuma geração quer descascar e vai passando uma atrás da outra. Então, para além da crítica, a gente tem que propor, né? Que é o projeto a todo mundo. A gente vai propor. Não vai só criticar, a gente vai propor. Né? Fica o convite para você também, que é professor, né? Vamos ousar, né? Vamos ter iniciativa também, vamos pensar fora da caixa, né? Uma expressão que as pessoas gostam muito de usar aí atualmente. Pensar em projetos como esse, né? Que culminou com esse livro, BH é quem? BH é nós. Entendendo mais, propiciando aos alunos, né, conhecer mais a cidade, entender a cidade fora dos muros da escola, fora da realidade deles, ou trazendo para a realidade deles a realidade que é uma realidade da cidade deles, do estado deles, né, do viver em sociedade. BH é quem? BH é nós. Esse é o resultado desse projeto que durou aí muito tempo lá na Escola Estadual Divina Providência, e que vários estudantes, né, voluntariamente participaram, que tiveram a oportunidade de trazer o conhecimento, de ir, né, atrás da informação, de conhecer a realidade da capital, além dos muros da escola. Sara, conta para a gente o que você trouxe dessa experiência para a sua vida de estudante como conhecimento e qual o impacto disso para a Sara como indivíduo, como pessoa. Bom, em torno de toda a minha vida escolar, antes de conhecer o Fabrício e o Divina, eu não saía muito em passeios de escola. Mas quando o Fabrício fez esse projeto, falou sobre esse projeto, eu fiquei muito animada, né? Sair da escola, conhecer outros lugares, e no ônibus também é muito legal e tudo. E quando a gente chegou lá, as pessoas que vai orientando a gente, vai falando sobre cada coisa, cada objeto, e aí a gente fica... Nossa, que legal, a gente nem sabia que isso existia, estava bem pertinho da gente. E esse impacto trouxe para mim que, tipo assim, é a minha cidade e eu não sabia de muitos lugares muito interessantes e que tem muita história pertinho de mim.
E qual o impacto disso, além desse conhecimento que você teve, né, de histórias, de coisas que fazem parte do seu cotidiano, mas você não teve esse acesso? E como que isso mudou a Sara? Qual que foi as mudanças que você aprendeu ou que isso teve com a questão do livro? Bom, quando falou sobre o projeto de fazer o livro e tudo, eu falei, nossa, eu nunca imaginei ser uma escritora, assim, de um livro, ainda mais da minha cidade e tudo. Nunca tinha pensado. Mas aí, quando o Fabrício perguntou quem teria interesse de participar e tudo, eu fui uma das primeiras da minha sala a falar que eu queria fazer parte. E escrever, ler os relatos do pessoal e estar lá me mostrou que eu tenho que me importar com a cidade, não só do Brasil, do mundo, mas também da minha cidade, porque é onde que eu moro. Para mim contar para as pessoas o que eu aprendi, contar para elas. Você faz parte e pode também deixar ali suas marcas, né? Contribuir com a construção. Isso. Isaac, no seu caso, qual foi a importância, né? Como que você contribuiu no projeto e como que isso impactou o seu conhecimento, a sua vida como estudante? Eu escrevi o relato da Serra do Curral, que foi a serra que eu fui, e escrevi do aglomerado da Serra. No aglomerado da Serra, eu já estava lá e peguei o celular e já fui escrever, né? E aí, quando eu saí de lá, quando a gente veio embora, eu já tinha escrito. E, assim, eu nunca tinha ido na Serra do Curral e nem no aglomerado da Serra. Igual, teve gente que foi no Museu de Artes e Ofícios e eu já tinha ido lá com a minha mãe. Então, eu não fui no Museu de Artes e Ofícios, até porque minha turma nem ia. Só que acrescentou muita coisa na minha vida. Eu vi vivência de pessoas que eu nunca tinha visto antes, de perto. Sabia que existia, porém eu nunca tinha visto. E é uma realidade diferente da minha, porque eu moro num bairro que é, entre aspas, uma favela. Só que na minha casa, eu sempre tive de tudo que eu queria. Minha mãe me dava de absolutamente tudo. Eu fui criado, sim, com privilégios. Eu nasci branco, numa família de classe média relativamente alta. Uma mãe que tem um negócio próprio, então ela tem condição de me dar as coisas que eu quero. Por mais que eu não goste, eu trabalho e tudo que eu tenho é graças ao meu trabalho, porque eu não gosto que a minha mãe me sustente. Mas enquanto eu era criança, tudo que eu queria minha mãe me dava. Eu sempre fui criado assim. E aí, quando eu vi realidade da Serra, do aglomerado da Serra principalmente, parece que abriu uma janelinha na minha cabeça. Que tipo, poxa, eu já sabia que existia realidades diferentes da minha, só que eu nunca tinha presenciado isso. Igual, eu vi criança brincando na rua, na minha casa, de frente pra rua, a varanda é de frente pra rua. Meus pais nunca deixaram eu brincar na rua. Eles nunca me deixaram brincar na rua. Eu nunca tive a experiência de ficar descalço no asfalto, queimar o pé pra poder brincar. Nunca tive a experiência de jogar bola na rua. Nunca tive a experiência de brincar de esconde-esconde na rua. Eu fui ter essa experiência depois de que eu tinha 17 anos já. Que foi ano passado, eu tive a experiência de brincar de esconde-esconde na rua. E é muito incrível. E aí eu vi essas crianças brincando, todas muito felizes, muito, muito felizes. Só que a realidade delas é totalmente diferente da que eu vivia. É totalmente, totalmente diferente. Não tem... É um choque de realidade que a gente teve. É um choque de verdade. E a gente gostou muito de ir lá, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do meio artístico. E lá tem uma oficina de artes, tem uma rádio que chama Rádio Favela, que a gente entrou, visitou, tirou foto, brincou. E o aglomerado é um lugar bonito. Eu gosto desse tipo de paisagem. Então, acho que todo mundo conhece o Baile da Serra. O baile que tem lá no... Baile funk, que tem lá no aglomerado da Serra. A gente foi no lugar que acontece o baile, que é no Mirante. Que depois do Mirante, você sobe mais um pouquinho e acontece o baile. Eu nunca fui no baile do aglomerado da Serra. Mas, por experiência dos bailes funk que eu já fui,
eu sei que é uma realidade totalmente diferente da que eu fui criado. São pessoas que foram criadas de uma maneira diferente da minha, porque eu nunca, na minha vida, toquei numa arma. E no baile funk, tem os caras andando com as armas desse tamanho, que você fica, na hora que eles passam assim, você tá indo pra cá, eles passam assim, com a arma na bandoleira desse tamanho, você fala... O que eu faço? E você só segue. Então, é uma realidade diferente da que eu fui criada. São situações com as quais você não convivia, né? Eu não convivia. Esse acesso e todo o projeto te deu essa oportunidade de viver, conviver com isso. Não do baile, mas sim, de mas outras. de conviver, até ver como é que acontece, às vezes, na Sim. prática, ou ouvir histórias que são histórias reais, né? Imagino que a Sara também tenha passado por isso. Alana, o que esse projeto, como o Isaac estava contando para a gente aqui, um pouco do impacto disso, né, para ele, no dia a dia dele, e como estudante, como é que foi isso para você? O que você trouxe de resultados disso para a sua carreira de estudante e na sua vida? Qual foi o impacto que o projeto trouxe? Sobre o projeto, ele me deu várias oportunidades, inclusive de conhecer lugares que eu fiquei, assim, impactada, tipo, realmente uma realidade totalmente diferente da minha. E, assim, sobre escrever o livro, eu sempre quis escrever um livro. Desde criança eu queria ser escritora. Eu já tentei escrever vários e vários livros. Eu já escrevi livros, tipo, em aplicativos. Já escrevi livros para as outras pessoas, sabe? Tipo, redações. Sempre fui apaixonada. E escrever esse livro foi, tipo, uma oportunidade que foi maravilhosa. Uma experiência que eu fiquei, tipo, uau, eu consegui, pelo menos, ajudar a escrever um livro. E, para mim, foi uma conquista enorme. Não só para mim, mas eu acho que para todas as pessoas que participaram desse projeto. Foi uma conquista ver que se a gente perseverar, se a gente lutar, a gente consegue. A gente tem uma capacidade enorme de ser o que a gente quer. Eu, quando era criança, eu sonhava em escrever o livro e hoje, tipo, olhando para trás, eu sinto um orgulho imenso, porque eu escrevi um livro, ajudei a escrever um livro, eu tô aqui dando uma entrevista, então, tipo assim, é um orgulho e me ajudou muito como pessoa para enxergar que tudo que a gente quer é possível, se a gente tem perseverança, se a gente tem vontade de fazer aquilo, sabe? Esse orgulho me parece que foi maior, porque, Sara, teve lançamento, né? Teve. Conta pra gente como é que foi isso. Teve um lançamento, parece que teve autógrafos. Como é que foi isso, Sara? Foi no Viaduto das Artes. E Onde é o Viaduto das Artes? no Barreiro. Sabe o Via Shopping? Sim. Pertinho do Via... Ah, praticamente tá. do Na região lado do Barreiro, Via aquele Shopping. principal Isso. viaduto do Barreiro. Sim. Sim. Aí teve uma mesa pra gente autografar os livros para dar para as pessoas. Teve banda, E teve você camisa. autografou também? Como que foi essa sensação? Autografei. Foi tipo assim, eu tô autografando um livro que eu ajudei a escrever. É tipo, muito... É surreal. A sensação é surreal. Se a Você gente parar também pra pensar até hoje, nem autografou? acredito. Como é que foi, Alana? Olha, tipo assim, meu pai foi comigo. E, tipo assim, eu fiquei com medo, porque, tipo, meu pai tá aqui, meu pai vai ver, sabe? Tipo, será que meu pai tá sentindo orgulho de mim? E ver o meu pai chegar pra mim, tipo, me abraçar e falar que tava orgulhoso de mim, ver eu autografando os livros, ver as pessoas chegando na gente, parabenizando. Foi, tipo assim, surreal de bom. Tipo assim, você pegar o livro, ver o seu nome na capa como autora. Então, tipo assim, foi não dá pra explicar. Isaac, você participou também? Sim. Autografou? Como é que foi para você essa experiência? Bom, ao contrário da Alana e da Sarinha, eu não tinha ninguém da minha família lá comigo. A única pessoa que foi me dar apoio nesse dia foi meu namorado. Que tava... De ver ele de longe, tava dando pra ver o brilho no olho, de tão O orgulho do orgulhoso que ele processo. tava. A ausência da sua família tem a ver com essas escolhas? Por isso que eles não estavam lá te acompanhando. E esse orgulho que a Alana comentou, que a Sara comentou, né, que você viu lá nos olhos do seu namorado, quer dizer, isso também você sentiu? E quais são seus projetos para frente? Eu penso em fazer uma faculdade daqui a 2 anos, porque ano que Já vem... tem uma área assim? Tenho. Quero fazer designer gráfico para mexer com o que eu sempre gostei, que é desenhar e
fazer coisas com tecnologia. Só que por agora não vai dar. Aconteceu um imprevisto. Imprevistos acontecem, Um mas belo de imprevisto, vai um dar imprevisto certo. lindo, maravilhoso, que vai nascer. E aí, não vai dar para fazer faculdade esse ano, nem ano que vem. Vestibular também vou deixar para ano que vem. E, assim, a experiência do lançamento do livro foi incrível, porque a gente já chegou. Eu já cheguei, assim, com o olho cheio d'água, querendo chorar, porque parecia que não era real aquilo. A gente passou um ano inteiro sofrendo preconceito dos outros, que falavam assim que a gente não tava fazendo nada, que a gente só matava a aula, que a gente não ia conseguir, que a gente não ia terminar de escrever esse livro nunca. E aí a gente conseguiu, a gente lançou o livro, a gente deu autógrafo, eu dancei, vai no chão novinha, muito feliz da vida, porque teve apresentação musical, teve a festa. No evento. Sim, um evento maravilhoso. E aí a gente dançou, a gente pulou, a gente comemorou, a gente homenageou o Fabrício, que foi incrível com a gente durante todo o processo do projeto, que pegou no nosso pé pra gente escrever os relatos rápido. E foi, assim, foi coisa de outro mundo, parecia surreal aquilo, parecia que não era real. Que a gente estava lá dando autógrafo num livro para as pessoas lerem, um livro que a gente escreveu. Que é real, que a gente escreveu um livro. A gente escreveu um livro, a gente fez tudo acontecer, a gente rodou BH inteira, a gente contou para as pessoas como que a gente se sentiu, a gente realizou tudo, fez projeto, fez cartaz, fez tudo, deu recado em sala, Colamos desenho, escutamos gente, colamos foto, queimamos a mão com cola quente. E foi intenso todo o processo, a gente percebe, né? Intenso e árduo, mas deu Conta certo. pra gente, Alana, quais são os desdobramentos desse projeto? Porque parece que além do lançamento, com autógrafos, parece que tem uma exposição, tem fotos também, como é que é? Sim. Durante todas as excursões que a gente foi, a gente tirou várias e várias fotos sobre todos os lugares. E a gente teve uma ideia de fazer uma exposição no dia do lançamento do livro, com as fotos, com algumas frases que as pessoas impactantes que teve sobre em relação aos lugares. E, assim, foi uma sensação muito boa ver aquelas fotos, principalmente no Museu de Ofícios, que, sabe, uma sensação de realização que a gente conseguiu. E porque foi difícil, ninguém, todo mundo vê na frente, mas ninguém soube realmente o que aconteceu nos bastidores. Eu escrevi no livro, mais ou menos, bem por cima o que aconteceu, mas a fundo mesmo, só quem estava participando viu o que aconteceu, viu as dificuldades, viu as pessoas julgando, as pessoas falando... O quão trabalhoso foi no dia a dia, O quão trabalhoso né? foi. Abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes, como o Isaac citou ali, às vezes ter que se ausentar de sala de aula de algumas matérias para poder concluir, discutir, se reunir, às vezes, né, bullying ou críticas, né? Mas o fato é que o resultado está aqui, ó, para quem quiser ver ou estava duvidando. BH é quem, BH é nós. E eu queria, Alana, que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para os estudantes. O que o estudante deve fazer, deve ser o papel dele dentro da sala de aula, porque a sala de aula ela não é feita só pelo professor, né? Nós estamos aqui conversando com estudantes e a gente sabe que o ensino e o processo de aprendizagem, ele tem a escola que é, né, o cenário, o local onde isso acontece, mas tem ali o professor, tem ali vocês, que são estudantes, tem os pais que não estão ali, mas que fazem parte do processo. Quer dizer, para que isso funcione, qual deve ser o papel do estudante, na sua opinião? E queria que você falasse para que eles também ficassem atentos, começassem a refletir sobre isso. Então, nós estudantes temos bastante... Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado a gente acordar muitas das vezes dispostos a estudar, não ter vontade, mas o estudo realmente faz bom para a nossa vida, porque nós
O meu professor de anatomia, ele sempre fala que, assim, as pessoas podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. O conhecimento, ele fica pro resto das nossas vidas. Então, o conselho que eu tenho para dar para vocês é estudar, perseverar, não desistir, porque não é fácil, é difícil, mas vocês vão perceber lá na frente que é uma sensação de realização maravilhosa, que você vai falar, uau, eu estudei a minha vida inteira para poder chegar aqui e conseguir me formar, conseguir um emprego bom, conseguir estar onde eu estou. Para mim foi bastante difícil por questões de saúde, por questões de pessoas que não conseguem enxergar além da minha aparência física. Então, tipo assim, foi bastante difícil, porque eu sofri bastante na escola também. Mas olhando aqui que eu não desisti, eu continuei perseverante e tô aqui onde é que eu estou. E o meu conselho para vocês é não desistirem dos seus estudos e continuarem lutando para que vocês possam sentir esse sentimento que eu estou sentindo de realização. Sara, vamos fechar com os recados, continuando aqui, né, na linha do que a Alana falou. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado para os professores que querem a atenção dos alunos, os professores que querem se destacar. Não é ser melhor que ninguém, mas a gente percebe que professores como o Fabrício e toda a iniciativa que ele tem que ser elogiada, tem que ser valorizada, né, como vocês fizeram aqui brilhantemente, de uma forma muito bonita, isso é muito bacana. Né? Esse guia, que não é só um guia da cidade, eu estou lembrando que eu conversei com o Fabrício, ele me falou um pouco também sobre o fato de ser um guia afetivo, isso é muito bacana. E eu queria que você falasse para os professores que querem trazer os alunos, né, para a sala, não para dentro da sala, mas para a aula, ajudá-los no processo de intermediar o conhecimento. O que eles devem fazer? Bom, os professores são uma profissão muito importante, mesmo não sendo tão valorizado hoje em dia. Mas eles que ajudam todas as profissões, né? Fazem todas as profissões. Então, muito obrigada a todos vocês que são professores, que dão o máximo de si. E acho muito importante a profissão professor, que eles ensinam. E eu amo todos os meus professores, não tenha um que eu não goste, porque eu sei que eles estão fazendo o máximo para mim aprender, para os alunos aprenderem. E fazer dinâmica com os alunos é muito interessante, perguntar sobre o que eles querem no futuro, matérias interessantes. Sei que todas as matérias, nem todas são boas, mas todas são importantes para o futuro. E eu não tenho críticas com os meus professores do decorrer da minha vida escolar. Só agradecer mesmo a todos eles que me ensinaram tudo que eu sei hoje e pedirem para continuarem sendo essa profissão muitíssimo importante e maravilhosa que a gente tem hoje. Isaac, para a gente fechar com o seu recado, aliás, a gente não vai fechar com o seu recado, nós vamos fechar com o recado do Fabrício para os estudantes, para a gente estar aqui com todo mundo e todo mundo teve vez e voz. Eu queria que você falasse para os pais, olhando para a câmera, dando uma dica para os pais, como que os pais podem participar desse processo, como que eles podem ajudar os alunos a ter um conhecimento melhor, a participarem mais, enfim, como que os pais podem estimular e estar presentes, porque a escola não é feita só de vocês, estudantes, não é feita só dos professores, né? Nós, pais, temos uma importância grande dentro do processo de ensino-aprendizagem. Qual deveria ser, então, o papel dos pais nesse momento? Então, pais, incentivem seus filhos a estudarem. Se seu filho falar, pai, não quero ir para a escola, tenta entender o porquê que ele não quer ir para a escola. Não obriga ele a ir para a escola só por ir. Tenta entender o porquê que ele não quer ir para a escola. E tenta incentivar ele ao máximo possível a estudar, a se dedicar, seguir os sonhos dele, independente de qual seja. Apoiem seus filhos, porque muitas vezes um filho deixa de falar uma coisa para um pai por medo da reação. Principalmente se tratando de escola, na sociedade que a gente vive hoje, é muito difícil a gente chegar num pai e falar alguma coisa abertamente, porque é doloroso, é difícil, é complicado. Então, ouçam seus filhos, escutem o que eles têm para dizer. Se tiver alguma coisa errada com eles,
tentem ir na escola, conversa com os professores, conversa com a pedagogia, tenta entender o que está acontecendo. Se o seu filho chegar em casa estranho, se ele chegar em casa triste ou falar que não tem interesse de ir para a escola, tenta entender o que está acontecendo. Terapia também é uma saída ótima, é uma coisa muito boa, todo mundo precisa. Principalmente nessa fase de ensino médio, que a gente tem muita dificuldade de fazer muita coisa. E aí é importante vocês darem auxílio para os filhos de vocês, apoio para os filhos de vocês, coisa que muito adolescente não tem e passa por muita dificuldade, passa por muita coisa. A nossa cabeça fica a mil o tempo todo. Escola, às vezes a gente precisa de um trabalho para complementar a renda em casa, precisa de muita coisa e não tem apoio dos pais. Então, apoiem seus filhos. Só apoiem seus filhos. Alana, quer complementar? Eu queria falar uma coisa para os alunos e também para os pais, que é sobre questões de sofrerem bullying na escola. Alunos, pessoas que sofrem bullying na escola, não deixem de contar para os seus pais, não deixem de contar para pessoas, pessoas que vão te ajudar, porque se eu voltasse no tempo, eu teria contado para os meus pais, porque meus pais sempre me apoiaram em tudo. E, assim, pais também, se o seu filho estiver triste, não querer ir para a escola também, igual o Isaac falou, converse com seu filho, porque é uma questão muito complicada, é uma questão bastante difícil de falar sobre. Então, vocês que já sofreram bullying, que estão sofrendo, não deixem de contar para os responsáveis da escola, os seus próprios responsáveis, porque bullying não é brincadeira. Bom, eu deixo meu recado aqui para os estudantes que se unam, façam grêmio estudantil, politizem-se, né? Vocês precisam de representação dentro da escola, fora da escola. Eu acho que a ausência de grêmio estudantil na maior parte das escolas públicas e também privadas é um tremendo retrocesso. Então, se vocês querem ser representados, né, terem seus direitos dentro da escola, participar do processo formativo da escola, porque a gente vai precisar de vocês para refundar a escola, para repensar a escola, repensar o novo ensino médio. Enfim, todo esse processo a gente precisa de uma organização política, e no caso o Grêmio Estudantil é vital para isso. Então, esse seria o meu recado de organização entre estudantes de classe para a gente repensar uma nova escola, uma nova política educacional. Bom, o projeto está aqui, BH é quem? BH é nós. Você quer ter mais informações sobre o projeto? Você quer entender melhor sobre o projeto? Como é que foi essa ação? Como é que se deu? Usar isso como inspiração? Nós vamos deixar na legenda informações, né, sobre o livro, informações na internet para que vocês possam acessar, né, as pessoas que participaram, se quiserem conversar mais, entenderem mais, inclusive convidar o pessoal para reuniões ou para ajudarem vocês, né, a fazerem projetos semelhantes e algumas coisas nesse sentido. E para a gente finalizar, importante dentro da questão que o Isaac comentou, os estudantes precisam de apoio. Os filhos precisam do suporte da família. E por mais que eles não estejam entendendo, ou vocês não estejam entendendo, né, a gente precisa saber que o adulto da história é o responsável, é o pai. Então, muitas vezes, ele tem que tomar a iniciativa de ajudar o filho, de conversar com o filho. Gente, diálogo, conversa é o mais importante nessa hora. Então, não deixe de ouvir seus filhos, não deixem de dialogar, assim como a Alana citou, né, conversem, procurem ajuda, não só os estudantes, né, que estejam sentindo, acontecendo alguma coisa, não deixe de conversar com o pedagogo, com o professor, com o supervisor da escola, com os pais, que é muito importante, alguém que você confia, peça ajuda, né? Ninguém tem que sofrer sozinho, tem que lidar com as situações sozinhos. É importante que a gente procure pessoas que vão nos ajudar nesse processo. Nós vamos sortear esse livro. E se você quiser participar dessa promoção, deixe, né, eu quero o livro e coloque a hashtag lá, Escola Divina Providência. Não vou pedir para colocar Escola Estadual Divina Providência porque é grande, mas coloca Escola Divina Providência e coloca hashtag, né, hashtag Escola Divina Providência e coloque hashtag Multieducação. E aí a gente vai rastrear todos vocês que querem, vamos fazer o sorteio deste livro aqui para você conhecer como que esse projeto foi incrível. Você também, como a Alana disse,
a Sara comentou e o Isaac, pode fazer coisas incríveis.